Os médicos já estavam desacreditados. Foi quando Caramelo pulou em cima da cama e latiu. O som dos passos apressados ecoava pelos corredores estreitos do hospital. Lá dentro, o ar era pesado. O silêncio só era quebrado pelo bip dos monitores e pelas conversas sussurradas dos profissionais que, mesmo experientes, já haviam perdido a esperança. O homem deitado na cama não reagia a estímulos havia dias. A família, exausta, permanecia em volta, buscando consolo no que ainda restava de fé. Os médicos, sem respostas, haviam pedido que se preparassem para o pior. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um latido forte, insistente, rompendo o silêncio como um raio em meio à calmaria. Caramelo, o cachorro de pelo dourado e olhar ambarino, surgiu correndo pelo corredor, escapando dos seguranças e das tentativas de contê-lo. Pulou na cama do dono, deitou sobre o peito dele e latiu de novo, como se chamasse de volta o coração que já parecia ter desistido. O monitor apitou de maneira diferente. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. O impossível havia acontecido. O homem abriu os olhos. Foi assim que tudo começou. Uma história sobre laços invisíveis, coragem e recomeços. Durante um ano, acompanhamos a jornada de um homem que tenta recuperar o que perdeu e de um cão que nunca desistiu de acreditar. O cenário é o interior quente e colorido do Nordeste, onde o cheiro de café fresco se mistura ao barulho das feiras e ao toque distante do sino da igreja. É nesse ambiente cheio de vida que a esperança se renova, não pela medicina, mas pelo amor puro e instintivo entre um homem e seu cachorro. Mas o milagre do hospital foi apenas o primeiro passo. A recuperação seria longa e cheia de desafios. O homem, marcado pela fraqueza e pela vergonha de depender dos outros, luta contra si mesmo para reencontrar sentido e dignidade. Já Caramelo enfrenta suas próprias provações. Afastado do dono, precisa sobreviver nas ruas, encontrar aliados improváveis e provar que o amor pode atravessar qualquer obstáculo. Essa é uma história sobre o poder da persistência e da fé simples, aquela que nasce dos gestos cotidianos, dos olhares silenciosos, da lealdade que não pede nada em troca. Em meio a festas juninas, promessas, solidariedade e reencontros emocionantes, veremos que cada pequena vitória tem seu preço, e que a força verdadeira está em não desistir, mesmo quando o mundo parece desacreditar. Antes de continuarmos, curta este vídeo, comente aqui de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa emocionante história de superação e amor incondicional. O que vem a seguir é um percurso de fé e transformação. O homem precisará enfrentar o medo de recomeçar. Caramelo, guiado apenas pelo instinto e pelo coração, mostrará que o amor é capaz de abrir caminhos onde nem a esperança ousava entrar. Em cada passo dessa jornada, veremos como o improvável pode se tornar possível, e como, às vezes, basta um latido para mudar o destino. O hospital parecia um lugar sem cor naquele fim de tarde abafado. As paredes, de um branco cansado, refletiam a luz pálida dos corredores. Do lado de fora, o céu ardia em tons de laranja e rosa, mas ali dentro o tempo parecia ter parado. A ala masculina estava silenciosa, exceto pelo som ritmado dos monitores cardíacos e o leve arrastar dos sapatos dos enfermeiros. Ninguém ousava falar alto, como se qualquer som mais forte pudesse quebrar o frágil fio de esperança que ainda restava. Na última cama, perto da janela que deixava entrar uma brisa quente, estava o homem que todos acreditavam não ter mais forças. O corpo magro, o rosto pálido e as mãos imóveis denunciavam a luta que ele travava há semanas. Os médicos já haviam feito o que podiam. Alguns acreditavam que era só questão de tempo. A família, cansada de esperar por um milagre, se revezava em preces baixas, abraços silenciosos e lágrimas contidas. Do lado de fora do hospital, porém, alguém não havia desistido. Deitado sobre o chão de cimento quente, um cachorro de pelo dourado esperava. Era Caramelo, o vira-lata conhecido de todos do bairro. Ninguém sabia exatamente de onde ele tinha vindo, mas todos sabiam de quem ele não desgrudava, daquele homem agora imóvel na cama. Desde o dia em que o dono fora levado às pressas para o hospital, Caramelo permaneceu ali, fiel, dia e noite, debaixo da sombra de uma árvore, com os olhos fixos na porta de entrada. Os funcionários tentaram afastá-lo várias vezes, mas ele sempre voltava. Houve quem tentasse alimentá-lo para distraí-lo, quem o chamasse com carinho, quem o afastasse com vassoura. Nada adiantava. Caramelo parecia ter um propósito que ninguém entendia, algo dentro dele o mantinha firme, como se soubesse que ainda havia algo por acontecer. A cuidadora-chefe, uma mulher chamada apenas de Dona Celina pelos colegas,
Foi a primeira a perceber que havia algo diferente naquele cão. Entre uma troca de lençol e outra, ela olhava pela janela e via o cachorro lá fora, deitado sob a chuva ou sob o sol, sempre com o mesmo olhar atento. Ela dizia que nunca vira tanta lealdade num olhar de bicho. Naquela tarde, o clima era de despedida. Um médico jovem, de expressão abatida, reuniu a família no corredor e disse, com voz serena, que talvez fosse hora de deixá-lo descansar. As palavras foram como uma sentença. A mulher do homem chorou baixinho, enquanto o filho mais velho, com o rosto endurecido, tentava ser forte. Lá dentro, o corpo do homem mal se movia, o monitor cardíaco soava monótono e fraco. Foi nesse instante que algo aconteceu do lado de fora. O portão do hospital ficou entreaberto por descuido. Uma enfermeira saiu apressada com uma bandeja de exames e não percebeu o vulto dourado que passou por suas pernas. Caramelo entrou. Ninguém o viu no começo. Ele caminhava em silêncio, com o focinho rente ao chão, seguindo um cheiro conhecido. O som dos passos era leve, mas determinado. Subiu a pequena rampa, entrou na ala dos quartos e parou diante da porta onde o dono estava. Quando Dona Celina o viu, correu para impedi-lo, mas já era tarde. Caramelo saltou para dentro do quarto, ignorando os gritos baixos de advertência. As pessoas ficaram imóveis. O cão, com um impulso rápido, pulou sobre a cama. O corpo do homem se moveu levemente sob o impacto. Por um instante, o monitor pareceu acelerar, depois voltou ao ritmo normal. Todos ficaram sem reação. Caramelo deitou o focinho sobre o peito do dono e soltou um latido forte, que ecoou pelo quarto e atravessou os corredores. Foi um som puro, desesperado e cheio de algo que ninguém soube descrever. Um segundo latido veio, mais agudo, seguido de um leve movimento da mão do homem. A mulher tapou a boca. O filho deu um passo à frente. Dona Celina olhou para o monitor. O som havia mudado. As linhas verdes pulsavam mais vivas, o ritmo voltava, irregular, mas firme. O homem abriu os olhos. Lentamente, como quem desperta de um sonho profundo, moveu a cabeça e encarou o teto. Depois, virou o rosto. Os olhos ainda turvos demoraram a reconhecer o ambiente, mas então ele sentiu o peso sobre o peito. Um focinho quente, um par de olhos brilhantes e aquele latido. Um sussurro escapou-lhe dos lábios rachados. Caramelo. Ninguém soube explicar. Os médicos correram para dentro, verificaram os sinais, pediram exames. O que parecia impossível havia acontecido. O homem respirava melhor, os batimentos se estabilizavam. Um dos médicos, surpreso, apenas balançou a cabeça, incapaz de acreditar. A família se abraçou, enquanto Caramelo, ainda deitado, lambia o rosto do dono com carinho contido, como se tivesse medo de machucá-lo. Nas horas seguintes, o hospital inteiro ficou sabendo do ocorrido. Enfermeiros comentavam nos corredores, pacientes sorriam ao ouvir a história, e até o médico mais cético admitiu que havia algo ali que escapava à ciência. Dona Celina conseguiu autorização para que Caramelo ficasse por um tempo no pátio interno, perto da janela do quarto. Ela alegou que, depois do que acontecerá, aquele cão fazia parte da recuperação do homem. Nos dias seguintes, o homem começou a reagir melhor aos tratamentos. Falava pouco, mas quando abria os olhos, sempre buscava a janela. E lá estava Caramelo, deitado sobre o gramado ralo, esperando, abanando o rabo lentamente. Às vezes, os enfermeiros deixavam o cachorro entrar por alguns minutos, o suficiente para o homem sorrir e o coração parecer mais forte. A história se espalhou pela cidade em questão de dias. Na feira, nas praças, nas padarias, todos falavam do cachorro que havia trazido um homem de volta à vida. Alguns diziam que era um milagre. Outros, que era a força do amor verdadeiro. O certo é que ninguém via Caramelo do mesmo jeito. Ele passou a ser símbolo de esperança. Crianças vinham visitá-lo, traziam restos de pão, pedaços de carne, água fresca. Mas o mundo real é feito de regras, e os superiores do hospital logo se mostraram contrários à presença constante do cachorro. Alegavam higiene, protocolo, segurança. Dona Celina tentou argumentar, mas as normas eram claras. Caramelo teria de ir embora. Na manhã seguinte, quando o segurança veio buscá-lo, o homem protestou com o pouco de voz que tinha. Pedia que deixassem o cachorro ficar. Mas a decisão já estava tomada. Caramelo foi levado até o portão e solto na calçada. Ficou ali parado, olhando para dentro. Um latido triste ecoou pelo pátio.
Depois, ele se deitou, recusando-se a partir. Durante a noite, a chuva caiu forte. Mesmo assim, Caramelo permaneceu ali, encharcado, tremendo, os olhos fixos na janela iluminada do hospital. Lá dentro, o homem tentava dormir, mas não conseguia. Podia ouvir o som distante da chuva e imaginava o cão lá fora, sozinho. Quis levantar-se, mas o corpo ainda não obedecia. Na manhã seguinte, quando o sol apareceu, uma enfermeira encontrou o cachorro dormindo debaixo do banco de concreto, sujo, mas tranquilo. Trouxe um pouco de pão e água. Caramelo comeu, abanou o rabo e voltou a se deitar. Nada, nem o tempo, o faria sair dali. Dona Celina, comovida, tomou uma decisão arriscada. Pediu ajuda a alguns colegas e arrumou um cantinho no depósito dos fundos, onde Caramelo poderia dormir escondido. À noite, quando o movimento diminuía, ela o levava até a janela do quarto do dono. O homem sorria, o cachorro abanava o rabo, e aquele breve encontro parecia curar mais do que qualquer remédio. Dias se tornaram semanas. O homem começou a se levantar, deu os primeiros passos apoiado em uma bengala. Os médicos diziam que era uma recuperação surpreendente. Ele apenas respondia com um olhar grato, sabendo no fundo que a força vinha de outro lugar. Caramelo, o cachorro que ninguém acreditava ser mais do que um vira-lata comum, havia mudado o destino de todos. Seu latido, aquele som único e desesperado, se tornaria lembrado por muito tempo como o momento em que o impossível aconteceu. O sol nasceu forte naquela manhã, tingindo de dourado as janelas do hospital. O calor do Nordeste começava cedo, e com ele o burburinho da cidade lá fora. Mas dentro da ala de internação, o clima ainda era de surpresa. Desde o dia em que Caramelo pulou sobre a cama e latiu, tudo havia mudado. Médicos, enfermeiros e até pacientes de outros quartos falavam sobre o cachorro milagroso. As pessoas sorriam mais, e até os corredores pareciam menos frios. O homem, ainda fraco, começava a recuperar os movimentos. Passava parte do dia olhando pela janela, esperando o momento em que veria o focinho dourado aparecer entre as grades do jardim. Caramelo continuava ali, fiel, deitado sob a sombra da árvore, abanando o rabo sempre que via o dono se aproximar do vidro. Aquela rotina silenciosa se tornou uma espécie de ritual. Mas a administração do hospital não via aquilo com bons olhos. Regras eram regras, e animais não podiam circular pelo pátio. Na reunião da manhã, um dos diretores reclamou do cachorro sem dono que dormia no terreno e assustava visitantes. Dona Celina, a cuidadora-chefe, ouviu tudo calada. Esperou o fim da reunião, respirou fundo e disse o que ninguém ousava dizer, que aquele cachorro havia feito mais por aquele homem do que qualquer tratamento. Os diretores se entreolharam, sem coragem de discordar abertamente, mas deixaram o aviso claro. Se o cachorro continuasse entrando, ela seria responsabilizada. Mesmo com o aviso, Celina não desistiu. Ela conhecia histórias de amor, fé e luta, e sabia reconhecer quando algo extraordinário acontecia diante de seus olhos. Todas as noites, esperava o hospital silenciar e abria discretamente a porta dos fundos. Caramelo entrava devagar, olhava para todos os lados e seguia até o quarto do dono. O homem, já um pouco mais forte, o recebia com um sorriso cansado. Caramelo deitava aos pés da cama e permanecia quieto, apenas observando. Às vezes, o homem falava com ele, em voz baixa, como se o cachorro compreendesse cada palavra. E, de certo modo, compreendia. Mas uma noite algo deu errado. Um novo segurança, que não sabia da história, flagrou Dona Celina com o cachorro dentro do hospital. Ele ameaçou denunciá-la. O homem, ao ouvir a discussão, tentou levantar-se para defendê-la, mas o corpo ainda não obedecia totalmente. Celina pediu calma, disse que assumiria as consequências. O segurança, porém, era inflexível. Levou Caramelo até a porta e o colocou para fora. Na manhã seguinte, o cachorro não estava mais lá. A família do homem chegou cedo, trouxe frutas e boas notícias, mas o olhar dele estava distante. Passou o dia em silêncio, sem comer direito, olhando pela janela como quem espera um milagre se repetir. Dona Celina também procurou o cachorro nos arredores, mas nada. Os dias passaram, e ninguém mais o viu. O homem piorou. Começou a recusar fisioterapia, reclamava de dor, dizia estar cansado. O médico atribuiu o desânimo à ausência do animal, mas não havia o que fazer. O hospital tinha regras, e, além disso, talvez o cachorro tivesse realmente ido embora.
Enquanto isso, nas ruas poeirentas do bairro, Caramelo vagava sem rumo. Acreditando que o dono o havia esquecido, buscava abrigo entre barracos e praças. Dormia sob bancos, comia o que encontrava. Ainda assim, seu olhar continuava o mesmo, firme, determinado. Algo dentro dele dizia que aquele não era o fim. Certa noite, durante uma festa de São João, Caramelo foi atraído pelo cheiro de milho e carne assada. As luzes coloridas, o som da sanfona e o riso das pessoas o deixaram confuso. No meio da multidão, uma mulher o chamou, oferecendo-lhe um pedaço de pão. Era uma vendedora ambulante, de semblante sereno e mãos calejadas. Ela o acolheu com carinho e o levou para casa. A mulher morava sozinha, em uma casinha simples nos arredores da cidade. Deu-lhe comida, água e um cobertor velho. Caramelo, exausto, dormiu profundamente. Pela primeira vez em semanas, sentiu-se em segurança. Os dias seguintes foram tranquilos. A mulher, que o chamava de menino, levava-o à feira todas as manhãs. Lá, ele ficava deitado ao lado das caixas de frutas, observando o movimento e recebendo afagos dos fregueses. Mas, mesmo cercado de gentileza, Caramelo parecia inquieto. De vez em quando, olhava para o horizonte, como se algo chamasse. A mulher percebia esse comportamento e, em silêncio, entendia. Ela mesma sabia o que era sentir falta de alguém que parecia perdido para sempre. Enquanto isso, no hospital, o homem tentava reunir forças para continuar. Dona Celina insistia que ele precisava manter a esperança. Ele, porém, dizia que sem o cachorro não adiantava. Os dias se tornaram longos, e a recuperação parecia regredir. Então, em uma manhã de domingo, um fato inesperado aconteceu. Uma menina, filha de uma das funcionárias do hospital, estava na feira com a mãe quando viu Caramelo deitado ao lado da barraca de frutas. Ela o reconheceu imediatamente. Voltou correndo para contar à mãe, que, por sua vez, avisou Dona Celina. Na tarde do mesmo dia, Celina foi até a feira. Caramelo, ao vê-la se aproximar, levantou-se num salto. Abanou o rabo com força, rodopiou, latiu. A mulher que cuidava dele percebeu que havia algo diferente naquele cachorro e ficou em silêncio, observando a cena. Celina se ajoelhou, o abraçou e disse com a voz embargada que o dono dele ainda o esperava. A vendedora, com um olhar compreensivo, entendeu. Contou que o cachorro aparecerá na noite da festa e que havia cuidado dele desde então. Disse que se afeiçoara, mas que, se ele tinha alguém à sua espera, era certo deixá-lo ir. Caramelo, como se compreendesse cada palavra, se aproximou da mulher, lambeu-lhe a mão e depois olhou na direção de Celina, pronto para seguir. No hospital, o homem estava sentado na cama, distraído, quando ouviu um som familiar ecoando pelo corredor. Um latido. O coração disparou. Antes que pudesse reagir, a porta se abriu, e Caramelo entrou correndo, com o rabo abanando e os olhos brilhando de emoção. O homem ergueu os braços, e o cachorro pulou na cama, encostando o focinho no rosto dele. Lágrimas escorreram. Médicos, enfermeiros e pacientes pararam para ver. O ambiente, antes silencioso, se encheu de risadas e aplausos. Era como se o hospital inteiro tivesse sido invadido por uma onda de alegria. Nos dias seguintes, o homem voltou a se alimentar bem, retomou as sessões de fisioterapia e começou a dar os primeiros passos. Caramelo, sempre ao lado, acompanhava tudo com um olhar atento. Mas havia ainda um obstáculo. A presença do cachorro continuava proibida. O diretor do hospital, pressionado por reclamações, ameaçou retirá-lo novamente. Foi quando Dona Celina teve uma ideia. Inspirada pela recuperação do homem, ela propôs um projeto: permitir a visita de animais de estimação a pacientes em tratamento prolongado. A proposta causou espanto no início, mas ela reuniu provas, depoimentos e mostrou a melhora do homem como exemplo. A notícia se espalhou pela cidade. Uma rádio local fez uma reportagem sobre o cachorro que devolveu a vontade de viver ao seu dono. Pessoas começaram a enviar mensagens, dizendo que queriam ver o projeto aprovado. A pressão popular foi tanta que o hospital cedeu. Assim nasceu o programa Esperança Dourada, um espaço onde animais poderiam visitar seus donos em horários controlados. Caramelo passou a ter uma identificação própria, com um crachá pendurado na coleira e autorização para circular pelo pátio. Os pacientes sorriam ao vê-lo passar. Ele parecia entender o papel que agora tinha. Com o tempo, o homem recebeu alta. Caminhava devagar,
mas com firmeza. Quando atravessou o portão do hospital, Caramelo caminhava ao lado, como sempre. A cidade os recebeu com festa. Crianças corriam pelas ruas gritando o nome do cachorro, vendedores batiam palmas, e até os médicos apareceram para assistir à cena. A vida, porém, ainda exigiria muito dos dois. O pequeno comércio do homem estava fechado, e ele precisaria reconstruí-lo do zero. Mas, naquele momento, nada mais importava. Ele estava vivo, e Caramelo, o fiel companheiro, havia cumprido sua promessa silenciosa, não deixá-lo desistir. Naquela noite, deitados no quintal, sob o céu estrelado do sertão, o homem olhou para o cachorro e disse em voz baixa: "Foi você quem me trouxe de volta." Caramelo apenas o olhou, abanou o rabo e encostou o focinho em sua mão. E, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio foi de paz, não de espera. A pequena casa no bairro de Chão Batido era simples, mas cheia de memórias. O portão de ferro enferrujado rangia sempre que alguém o empurrava, e o jardim da frente, antes tomado pelo mato, começava a ganhar cor com as flores que o homem tentava replantar aos poucos. Caramelo corria de um lado para o outro, farejando cada canto, reconhecendo o espaço que por tanto tempo esperara revisitar. Parecia saber que aquele era o lar que ele havia lutado para preservar, mesmo quando o destino ameaçava levá-lo embora. A recuperação do homem avançava lentamente. As pernas, ainda frágeis, doíam a cada passo, mas ele se recusava a parar. A bengala, presente constante, já não simbolizava fraqueza, e sim resistência. Caramelo o acompanhava em tudo, nas caminhadas pela rua, nas idas à feira, nas manhãs silenciosas em que ele sentava à varanda para tomar café e observar o movimento da vizinhança. A comunidade, que acompanhará de perto a história do hospital, passou a tratá-lo como um exemplo. Pessoas vinham visitá-lo, queriam conhecer o cachorro que acordou o dono com um latido. A fama de Caramelo crescia. Crianças apareciam com pedaços de bolo e brinquedos velhos, só para poderem tocá-lo. O cachorro retribuía com lambidas e olhares doces, mas seu apego continuava firme ao homem. O pequeno comércio que antes sustentava a casa permanecia fechado. O letreiro desbotado ainda pendia sobre a porta, com letras gastas pelo sol. Era um armazém modesto, onde se vendia de tudo: arroz, farinha, café, sabão, miudezas. O homem olhava para aquele espaço com um misto de saudade e apreensão. Reabrir o comércio significava começar de novo, encarar dívidas, confiar nas próprias forças. Era mais do que uma decisão financeira. Era um teste de fé. Certa manhã, enquanto varria o quintal, ele viu Dona Celina se aproximando pela rua. A cuidadora, agora de folga, vinha com um sorriso discreto e uma sacola nas mãos. Trouxera doces de milho e notícias do hospital. Disse que o programa Esperança Dourada havia dado tão certo que outros hospitais da região queriam adotar a ideia. Contou que pacientes antes abatidos começaram a se animar ao receber visitas de seus animais. Alguns até se reergueram de maneira inesperada. O homem ouviu tudo com emoção. Aquilo fazia lembrar dos dias em que acordava com o som dos passos do cachorro no quarto e o cheiro do desinfetante misturado ao café da manhã servido pela enfermeira. O tempo havia passado, mas a lembrança ainda era viva. Celina, ao notar o ar pensativo dele, perguntou sobre o armazém. Ele respondeu que pensava em reabrir, mas que ainda não tinha condições. A cuidadora sorriu e disse que talvez não fosse preciso fazer tudo sozinho. Naquela noite, o homem ficou refletindo sobre o que ouvirá. Do lado de fora, o vento soprava quente, e Caramelo dormia aos seus pés. Pensou em como aquele cachorro jamais desistira dele e decidiu que também não desistiria da vida. Na manhã seguinte, ergueu-se com dificuldade, pegou a chave velha do armazém e, com Caramelo ao lado, caminhou até a porta de madeira. O ferro enferrujado gemeu, e uma nuvem de poeira subiu no ar quando ele empurrou a tranca. O cheiro do tempo esquecido preencheu o espaço. O interior do armazém estava em ruínas. Prateleiras vazias, caixas quebradas, teias de aranha nos cantos. O homem deu alguns passos lentos, observando tudo. Caramelo andava à frente, cheirando cada canto como se inspecionasse o terreno. Era como se ambos, naquele instante, estivessem voltando à vida juntos. A notícia da reabertura se espalhou rapidamente pelo bairro. Os vizinhos começaram a aparecer, oferecendo ajuda. Um trouxe tinta, outro cedeu algumas prateleiras usadas, um terceiro ofereceu sacos de farinha a preço de custo.
A comunidade parecia querer devolver ao homem a esperança que o cachorro havia despertado. Durante semanas, trabalharam juntos. O calor era intenso, mas ninguém reclamava. O som das marteladas, das conversas e das risadas se misturava ao latido de Caramelo, que circulava orgulhoso entre todos, vigiando cada detalhe. À noite, exausto, o homem se sentava na calçada, observando o armazém ganhar forma novamente. O brilho que antes faltava em seus olhos começava a retornar. Quando o comércio finalmente reabriu, a cidade inteira apareceu. Era um sábado ensolarado. As prateleiras estavam cheias, o cheiro de café fresco invadia a rua e Caramelo, com uma coleira vermelha nova, recebia os clientes na porta. Crianças tiravam fotos, idosos faziam fila para cumprimentar o homem, e todos queriam comprar algo, mesmo que fosse apenas um pacote de sal. No canto do balcão, um pequeno retrato chamava a atenção. Era uma foto tirada no hospital, o homem deitado, sorrindo, e Caramelo ao lado da cama. Abaixo, uma frase escrita à mão dizia: "Esperança é o nome do que nunca nos abandona." Os meses seguintes foram de muito trabalho. O armazém prosperava, e com ele o ânimo do homem. Mas a vida, como sempre, guardava novos desafios. O verão trouxe uma seca severa. O calor castigava, e os produtos começaram a faltar. Muitos vizinhos estavam em dificuldade, e o homem, mesmo com pouco, fazia o possível para ajudar. Várias vezes vendeu fiado, outras tantas doou. Dona Celina, que agora participava de ações comunitárias, levava alimentos do hospital para famílias carentes, e Caramelo sempre a acompanhava nessas visitas. Foi durante uma dessas entregas que o cachorro desapareceu novamente. Celina, distraída conversando com o morador, não percebeu quando ele saiu correndo atrás de um caminhão de frutas que descia a estrada. Chamou, gritou, mas ele não voltou. O homem foi avisado e passou o dia inteiro procurando. Perguntou nas feiras, nas praças, nas ruas próximas, mas ninguém tinha visto. O tempo passou devagar. As noites ficaram silenciosas, o armazém sem alegria. O homem tentava trabalhar, mas a ausência do cachorro o deixava inquieto. Do outro lado da cidade, Caramelo havia seguido o caminhão até um galpão onde descarregavam frutas. Lá, acabou se aproximando de um garoto que trabalhava ajudando o pai. O menino, de uns 10 anos, logo se afeiçoou ao cachorro e passou a cuidar dele. Caramelo, mesmo aceitando o carinho, parecia sempre olhar para longe, como quem não pertence àquele lugar. Foram 2 semanas até que o acaso, mais uma vez, mudasse tudo. A rádio local anunciou uma feira comunitária em homenagem ao projeto Esperança Dourada. O evento reuniria pacientes recuperados, cuidadores e os animais que haviam participado. O homem foi convidado para contar sua história. Aceitou, ainda triste com a ausência do amigo, mas determinado a agradecer publicamente. No dia da feira, a praça estava cheia. Havia música, barracas de comida, bandeirolas coloridas e um palco simples decorado com balões amarelos. O homem subiu os degraus devagar, apoiado na bengala. Pegou o microfone e começou a falar. A voz, rouca no início, foi ganhando firmeza à medida que contava sobre a luta, a esperança e o latido que o trouxe de volta à vida. As pessoas ouviam em silêncio, emocionadas. E então, no meio da multidão, algo aconteceu. Um latido conhecido ecoou pelo ar. O homem interrompeu a fala. O coração acelerou. Olhou ao redor, confuso, até que viu um vulto dourado correndo entre as pessoas. Caramelo atravessava a praça, abanando o rabo, com o garoto correndo atrás. O público abriu espaço. O cachorro subiu ao palco de um salto e se jogou nos braços do dono. O homem, sem conter as lágrimas, o abraçou com força. O público aplaudiu de pé, e até quem não sabia da história chorava. O garoto, sorrindo, contou que o cachorro havia seguido o caminhão e ficado com eles desde então, mas que agora entendia que aquele não era o seu lugar. A emoção tomou conta da cidade. Aquele momento seria lembrado por muito tempo. O homem terminou o discurso dizendo que, se aquele cachorro podia reencontrá-lo tantas vezes, então ninguém deveria perder a fé de reencontrar o que ama. Depois da feira, Caramelo voltou para casa. O armazém ganhou mais movimento ainda. Pessoas queriam tirar fotos com o cachorro, e até o hospital mandou fazer uma pequena estátua em homenagem ao projeto Esperança Dourada. Naquela noite, deitado na varanda, o homem olhou para o céu e pensou em como a vida o havia testado e recompensado. O vento quente balançava as folhas do jardim,
e o som distante de uma sanfona vinha de algum bar próximo. Caramelo, ao seu lado, respirava tranquilo, como se soubesse que agora nada mais poderia separá-los. O homem se inclinou e falou baixinho: "Você me trouxe de volta uma vez, e agora trouxe a vida inteira de volta com você." O cachorro ergueu a cabeça, abanou o rabo e deitou novamente, satisfeito. Naquele instante, não havia dor, cansaço ou medo. Havia apenas o som suave do vento e a certeza de que, quando o amor é verdadeiro, ele sempre encontra o caminho de volta. Os meses seguintes foram de fartura e alegria. O pequeno armazém que renascera com esforço se transformou no ponto de encontro da vizinhança. As portas ficavam abertas desde cedo, o cheiro de café fresco escapava pela rua, e Caramelo, sempre atento, recebia os clientes com o rabo abanando e os olhos brilhantes. As crianças já sabiam o caminho e passavam todas as manhãs para brincar com ele. Era um símbolo de sorte. Diziam as pessoas, um sinal de que, onde Caramelo estava, a vida florescia. O homem se recuperara quase completamente. Ainda usava bengala em dias de muito cansaço, mas caminhava firme. O rosto, antes abatido, agora exibia um sorriso tranquilo. As rugas, em vez de tristeza, pareciam carregar gratidão. Cada passo que dava era uma vitória. E ele sabia que nada disso seria possível sem o cachorro que, com um simples latido, devolvera-lhe o direito de viver. A rotina na pequena cidade seguia o ritmo do interior. De manhã cedo, o sino da igreja chamava para a missa. As janelas se abriam devagar, deixando o vento quente entrar. Mulheres varriam as calçadas, homens passavam com carroças, vendedores de pamonha e tapioca anunciavam seus produtos. O som das vozes se misturava ao canto dos pássaros, e a vida seguia, simples e sincera. Caramelo era o centro de tudo. Ele acompanhava o dono à feira, ajudava a carregar pequenas sacolas, dormia ao lado do balcão e, às vezes, desaparecia por algumas horas, apenas para reaparecer no fim do dia com um olhar travesso, como se tivesse vivido alguma aventura secreta. O homem dizia que o cachorro tinha alma de gente. Certa manhã, uma repórter da capital chegou à cidade. Ouvirá falar do caso do hospital e queria fazer uma matéria sobre a ligação entre animais e recuperação humana. Trouxe câmeras, microfones e um entusiasmo curioso. O homem, tímido, tentou recusar, mas ela insistiu. Disse que histórias assim precisavam ser contadas, que o mundo andava cansado de notícias ruins e que Caramelo poderia inspirar muitas pessoas. No dia da gravação, a rua encheu de curiosos. A equipe montou o equipamento em frente ao armazém, e o homem, de camisa passada e olhar sereno, contou novamente tudo o que viverá. Falou do desespero no hospital, do latido que o despertou, da lealdade que o acompanhou nas horas mais difíceis. Enquanto ele falava, Caramelo permanecia sentado ao lado, como se compreendesse cada palavra. A repórter, emocionada, mal conseguia conter as lágrimas. Quando a reportagem foi ao ar, o impacto foi imediato. Mensagens começaram a chegar de várias partes do país. Pessoas diziam que haviam recuperado a fé na vida depois de ouvir aquela história. Veterinários, médicos e cuidadores mandavam elogios. Até escolas usaram o caso como exemplo de empatia e esperança. A repercussão trouxe novos visitantes à pequena cidade. Famílias vinham apenas para conhecer o armazém e tirar uma foto com Caramelo. O cachorro, paciente, parecia entender que agora fazia parte de algo maior. E o homem, embora surpreso, recebia todos com humildade. Nunca se via vaidade em suas palavras, apenas gratidão. Mas o sucesso também trouxe desafios. O movimento aumentou tanto que ele mal conseguia dar conta sozinho. Precisou contratar ajuda. Uma vizinha, viúva e mãe de 2 meninas, passou a trabalhar com ele. Era uma mulher alegre, de sorriso largo e temperamento firme. Em pouco tempo, tornou-se amiga próxima. O armazém agora era um lugar de risadas, histórias e encontros. Com o aumento das vendas, o homem conseguiu reformar o telhado e pintar a fachada. Mandou fazer uma placa nova, Armazém Esperança Dourada, onde a fé tem 4 patas. A frase virou um ditado popular na cidade. Caramelo, porém, começou a mudar de comportamento. Passava longos períodos observando o horizonte, deitado na calçada. Parecia inquieto, como se algo chamasse. Às vezes saía sozinho e voltava horas depois, com o pelo sujo e os olhos cansados. O homem se preocupava, mas acreditava que o cachorro apenas precisava de liberdade.
Até que um dia ele não voltou. A manhã passou, o sol caiu, e Caramelo não apareceu. A vizinha tentou acalmar o homem, dizendo que ele certamente estava explorando a redondeza e logo voltaria. Mas o tempo foi passando, e a ausência começou a pesar. Durante dias, o homem o procurou. Chamava o nome pelas ruas, pelos terrenos baldios, pelos arredores da feira. Alguns diziam tê-lo visto perto do rio, outros achavam que alguém podia tê-lo levado. Nenhuma resposta era certa. A falta de notícias começou a doer mais do que a própria incerteza. As noites ficaram longas. O armazém funcionava, mas sem alegria. As pessoas tentavam confortar o homem, mas ele se calava, apenas olhava para a porta como quem espera algo impossível. Do outro lado da cidade, Caramelo enfrentava uma nova provação. Durante uma de suas caminhadas, fora atraído pelo som de fogos vindos de uma procissão. Assustado, correu sem direção até alcançar a estrada. Um caminhoneiro o viu no acostamento e, com pena, parou para lhe dar água. O cachorro, confuso, acabou subindo na carroceria. Quando o veículo partiu, ele não sabia que seria levado para longe. A viagem foi longa. O caminhão seguia rumo a outra cidade, a muitos quilômetros dali. O motorista, sem perceber, levou o cachorro por todo o percurso. Ao chegar, tentou alimentá-lo e até pensou em adotá-lo, mas Caramelo, inquieto, escapou na primeira oportunidade. Passou dias vagando por ruas desconhecidas, dormindo em calçadas, alimentando-se do que encontrava. Mesmo distante, parecia guiado por uma força invisível. Caminhava sem parar, seguindo o instinto. Cruzava estradas, riachos, canaviais. Em cada rosto que via, buscava o do homem que o esperava. A solidão não o desanimava. O coração o guiava. Enquanto isso, na cidade natal, o homem começava a perder o brilho no olhar. A ausência do cachorro reabriu feridas antigas. A vizinha tentava animá-lo, dizia que talvez Caramelo estivesse bem e que um dia voltaria. Ele apenas respondia que, se houvesse justiça no mundo, aquele cachorro encontraria o caminho de volta, como já fizera antes. Um mês se passou. Era época de festa junina, e a cidade se enchia de bandeirinhas e música. As pessoas, mesmo alegres, sentiam falta do cão que se tornará símbolo local. Uma criança chegou a colar cartazes com a foto de Caramelo pelas praças. O homem, tocado pelo gesto, sentiu um fio de esperança reacender. Numa tarde quente de sábado, ele decidiu ir até a feira sozinho, algo que não fazia tempos. O som das sanfonas, o cheiro de milho assado e o burburinho das pessoas lhe traziam lembranças do passado. Caminhava devagar, observando as barracas, quando ouviu um murmúrio vindo do outro lado. Alguém gritava seu nome. Virou-se e, por um instante, pensou estar sonhando. Entre as pessoas, surgia um vulto dourado, correndo em sua direção. Caramelo! O cachorro saltou sobre ele, derrubando a bengala, lambendo-lhe o rosto com alegria incontida. O homem se ajoelhou, abraçando-o com força. As pessoas ao redor pararam para ver. Alguns aplaudiram, outros choraram. Era como se o tempo tivesse parado novamente. O cachorro estava magro, o pelo empoeirado, mas os olhos tinham o mesmo brilho de sempre. A força do reencontro parecia iluminar tudo ao redor. A história do retorno se espalhou em poucas horas. Os sinos da igreja tocaram, a rádio local noticiou, e a cidade inteira celebrou. O prefeito, emocionado, organizou uma pequena homenagem. No coreto da praça, diante de todos, declarou Caramelo o guardião da esperança e mandou colocar uma placa com seu nome. Nos dias seguintes, a rotina voltou a ser de alegria. O homem parecia rejuvenescido, o armazém mais cheio do que nunca. E Caramelo, agora mais maduro, parecia entender que aquela casa, aquele homem e aquela cidade eram o seu lar definitivo. Certa noite, ao fechar o armazém, o homem olhou para o cachorro e disse que às vezes a vida leva embora o que mais amamos, mas que, se o amor for verdadeiro, sempre há um caminho de volta. Caramelo respondeu com um olhar calmo e deitou-se aos pés dele, como se dissesse que jamais partiria de novo. O vento morno soprou pela rua, balançando as bandeirinhas da festa. As luzes piscavam, a sanfona tocava ao longe, e o som das risadas preenchia o ar. O homem e o cachorro permaneceram ali, juntos, observando a cidade viva, sabendo que, depois de tantas idas e voltas, haviam finalmente encontrado a paz que mereciam. Naquela noite, ninguém dormiu triste na pequena cidade.
E quem passava pela rua podia ver, pela janela iluminada do armazém, o homem sentado na cadeira de balanço e o cachorro deitado ao seu lado, respirando tranquilo, como se guardasse o próprio coração daquele que lhe devia a vida. A cidade despertava lentamente sob o brilho suave do sol. O canto dos galos ecoava entre as casas simples, o cheiro de pão fresco saía das padarias, e o sino da igreja soava anunciando mais um dia comum. Mas dentro do armazém Esperança Dourada, nada era comum. Desde o reencontro com Caramelo, o ambiente parecia respirar alegria. O homem levantava-se cedo, colocava água para ferver e, enquanto o café exalava seu aroma pela cozinha, olhava pela janela e via o cachorro deitado na calçada, atento a cada movimento da rua. Aquela cena se repetia todos os dias, e ele nunca se cansava de olhar. O tempo havia ensinado ao homem que a felicidade estava nas pequenas coisas, nos gestos simples que antes passavam despercebidos. Agora, cada manhã parecia um presente. Caramelo voltará mais calmo, mais observador. Já não corria tanto atrás das crianças nem se aventurava além das esquinas. O olhar do cachorro carregava uma sabedoria silenciosa, como se tivesse aprendido algo durante o tempo em que esteve longe. Às vezes, o homem se perguntava o que ele teria visto ou vivido, mas logo concluía que certos mistérios não precisavam de resposta. O armazém prosperava. A fama atraía visitantes, mas também novos desafios. O homem começava a sentir o peso da responsabilidade. Com o aumento das vendas, era necessário mais planejamento, mais controle. A vizinha que o ajudava, agora uma verdadeira parceira de trabalho, assumirá parte da administração. Juntos, organizaram prateleiras, criaram promoções, montaram um pequeno espaço para café e doces caseiros. As tardes tornaram-se ponto de encontro de senhoras que vinham conversar, trocar receitas e lembrar histórias antigas. Caramelo transitava entre as mesas, recebendo carinhos e olhares afetuosos. Ninguém entrava no armazém sem fazer um gesto de carinho a ele. Era o símbolo da casa, o motivo do nome que agora enfeitava sacolas de papel distribuídas aos clientes. Com o tempo, o homem começou a ser convidado para eventos e palestras. Queriam que ele contasse sua história, que falasse sobre a ligação entre humanos e animais, sobre a importância da esperança. No início, recusava. Dizia que não era homem de palco. Mas, incentivado por amigos e por Celina, acabou aceitando participar de um encontro regional sobre saúde e bem-estar. No auditório, repleto de médicos e estudantes, ele subiu ao palco com passos lentos e o olhar sereno. Caramelo o acompanhava, caminhando à frente, como sempre fizera. O público se emocionou. Quando ele começou a falar, a voz trêmula logo se transformou em firmeza. Contou sobre os dias no hospital, sobre a solidão, sobre o instante em que ouviu o latido e abriu os olhos. Disse que, às vezes, a vida precisa apenas de um som, um toque ou um olhar para recomeçar. Ao final, o auditório o aplaudiu de pé. Alguns se aproximaram para tirar fotos, outros pediram para conhecer o cachorro. O homem percebeu que sua história agora pertencia a todos. E, de algum modo, isso deixava em paz. Nos meses seguintes, o armazém virou parada obrigatória de viajantes. O movimento aumentou tanto que ele precisou contratar mais uma pessoa. A rotina era intensa, mas o ambiente continuava leve. À noite, quando fechava as portas, o homem sentava-se na varanda com um copo de café e observava as estrelas. Caramelo deitava ao lado, atento, como se guardasse o dono contra qualquer sombra. Foi numa dessas noites tranquilas que o primeiro sinal da nova reviravolta apareceu. Caramelo começou a latir de forma diferente, baixa, quase como um aviso. O homem estranhou. Seguiu o cachorro até o quintal e viu algo incomum. Perto do muro, uma cadelinha magra e assustada tentava se esconder. Tinha os pelos emaranhados e os olhos aflitos. Caramelo se aproximou devagar, abanando o rabo. O homem entendeu que ela precisava de ajuda. Nos dias seguintes, cuidaram dela. Deram-lhe comida, água e um canto para descansar. A cadelinha, que parecia ter vindo de longe, logo se acostumou. Caramelo mostrava uma paciência surpreendente com ela, como se soubesse o que era estar perdido. O homem, observando os dois juntos, sentia o coração se encher novamente de ternura. Com o tempo, a cadelinha começou a se recuperar. Corria pelo quintal, brincava com Caramelo, e os vizinhos vinham visitá-la. As crianças escolheram um nome, Luzia, porque trazia alegria e luz. A chegada de Luzia trouxe novas mudanças.
O armazém ganhou ainda mais visitantes. Agora, eram 2 cães a receber os clientes. A história se espalhou, e até a televisão local voltou a fazer uma matéria sobre a dupla. O repórter dizia que o lugar parecia abençoado, onde a bondade sempre encontrava caminho. Mas a paz foi abalada quando uma forte tempestade atingiu a região. Ventos violentos derrubaram árvores, arrancaram telhas e inundaram ruas. O armazém sofreu danos, o estoque foi parcialmente perdido, e a vizinhança ficou sem energia por dias. O homem, diante da destruição, sentiu o coração apertar. Tinha medo de que tudo o que reconstruiu se perdesse novamente. No entanto, o que aconteceu em seguida foi um novo milagre da comunidade. Os moradores se reuniram para ajudar. Homens trouxeram martelos, mulheres prepararam comida para os trabalhadores, e as crianças ajudaram a limpar o barro das calçadas. Caramelo e Luzia corriam entre todos, animando o grupo. O homem, comovido, percebeu que já não lutava sozinho. O amor que ele e seu cachorro despertaram havia se espalhado pela cidade inteira. Enquanto trabalhavam, a vizinha sugeriu organizar uma festa quando tudo fosse reconstruído, não apenas para celebrar o armazém, mas também a união de todos. A ideia foi aceita com entusiasmo. Durante semanas, prepararam enfeites, montaram barracas e arrumaram o espaço. Quando finalmente chegou o dia, a cidade parecia em festa de Natal. As luzes coloridas iluminavam as ruas, o cheiro de comida caseira se espalhava, e o som da sanfona fazia o chão vibrar. O homem, de roupa limpa e sorriso largo, recebeu todos. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Com abraços. Caramelo e Luzia estavam com coleiras novas, feitas por uma das crianças. Durante a celebração, o prefeito subiu ao palco improvisado e, emocionado, agradeceu pela força da comunidade. Disse que, às vezes, o exemplo de um simples cachorro pode transformar uma cidade inteira. Aplausos ecoaram, e todos olharam para Caramelo, que balançava o rabo, feliz. Quando a festa terminou, já tarde da noite, o homem sentou-se na calçada e observou o céu. As estrelas pareciam mais brilhantes, e o ar estava limpo depois da chuva. Caramelo e Luzia deitaram juntos ao seu lado, exaustos, mas tranquilos. Foi então que ele entendeu algo profundo. O verdadeiro milagre não era apenas o latido que o despertara no hospital. O milagre era tudo o que veio depois. O recomeço, as amizades, o amor que se espalhou. O milagre estava em cada gesto de bondade que brotara daquele primeiro ato de coragem do cachorro. Nos dias que se seguiram, a vida retomou o ritmo. O armazém prosperava novamente, e o homem, agora conhecido em outras cidades, passou a ser convidado para programas de rádio e encontros comunitários. Sempre levava Caramelo e Luzia consigo. As pessoas queriam tocar neles, tirar fotos, ouvir a história de perto. E ele contava, não com orgulho, mas com gratidão. Certa tarde, ao regressar de uma dessas viagens, o homem encontrou uma carta embaixo da porta. Era de um hospital de outra região. Diziam que estavam criando um novo setor inspirado no projeto Esperança Dourada e queriam que ele fosse o padrinho simbólico. O convite o deixou sem palavras. Decidiu aceitar. Viajaram juntos, ele e os 2 cães, em um ônibus simples. O trajeto foi longo, mas tranquilo. Ao chegar, foram recebidos com flores e aplausos. No pátio do hospital, pacientes esperavam ansiosos. Quando Caramelo entrou, o ambiente se encheu de alegria. Alguns sorriram pela primeira vez em semanas. O homem chorou ao perceber que a mesma energia que o salvara agora se espalhava para outros. Na cerimônia, ele foi convidado a plantar uma muda de árvore em homenagem à esperança. Com as mãos trêmulas, colocou a pequena planta na terra. Disse que, assim como as raízes crescem no escuro antes de alcançar a luz, a fé também nasce na dor antes de florescer. Na volta para casa, o pôr do sol pintava o céu de tons alaranjados, quase da cor de caramelo. O homem olhou pela janela do ônibus e sorriu. Sentia que havia cumprido um propósito maior do que imaginara. Ao chegarem, a cidade os recebeu com alegria. As crianças correram ao encontro de Caramelo e Luzia, e o sino da igreja tocou em comemoração. Naquela noite, o homem, sentado à varanda, observou os 2 cães brincando no quintal. Sentia que, mesmo que o tempo passasse e o corpo envelhecesse,
Aquela história jamais seria esquecida. O vento trouxe o cheiro doce das flores do jardim, e o som distante de uma cantiga ecoou pelas ruas. O homem fechou os olhos e respirou fundo. Pensou em tudo que viverá, em como o desespero se transformará em esperança e em como um simples latido dera início a uma corrente de bondade. Naquele instante, compreendeu que Caramelo não era apenas um cachorro. Era o lembrete constante de que o amor, quando é puro, tem o poder de despertar o que há de melhor nas pessoas. E assim, enquanto a lua subia no céu e a cidade adormecia, o homem permaneceu ali, com o coração em paz, observando seus dois amigos de quatro patas brincarem entre as flores, sabendo que aquele era o verdadeiro milagre da vida. A cidade amanheceu envolta em uma névoa leve que cobria os telhados e suavizava os contornos das casas. O sol demorava a aparecer, e o ar fresco fazia as janelas permanecerem fechadas. No armazém Esperança Dourada, o homem já estava de pé. Tinha o hábito de acordar antes de todos, preparar o café e arrumar as prateleiras. O som do bule fervendo era o prenúncio de mais um dia de trabalho. Caramelo, como sempre, estava a postos, sentado na porta, atento aos ruídos da rua. Luzia dormia enrolada em um canto, sonhando, talvez, com as correrias do dia anterior. O homem olhou para os dois e sorriu. Eram sua família, sua companhia, seu motivo de levantar todos os dias. Desde o episódio no hospital, tudo o que fizera tinha o propósito de retribuir a segunda chance que receberá. E, ao olhar para Caramelo, sabia que aquela força vinha dele. Naquela manhã, o armazém receberia a visita de um grupo escolar. Crianças do ensino fundamental vinham conhecer o lugar e ouvir a história que se tornará símbolo de esperança. A professora havia telefonado dias antes para combinar a visita. O homem, animado, preparou café, bolos e organizou os produtos. Colocou flores sobre o balcão e mandou limpar a calçada. Caramelo parecia perceber que algo especial aconteceria, pois não parava quieto, indo de um lado para o outro, como se supervisionasse tudo. Às 9 horas, o ônibus escolar estacionou em frente. As vozes infantis preencheram a rua. As crianças desceram correndo, com olhos curiosos e sorrisos abertos. A professora pediu silêncio e apresentou o homem, que os recebeu com gentileza. Contou-lhe sobre o armazém, sobre como começou tudo e sobre a importância de nunca desistir. As crianças escutavam atentas, algumas segurando blocos de notas, outras acariciando Caramelo e Luzia. O cachorro, paciente, deixava que todos se aproximassem. Quando a professora pediu para que o homem mostrasse o quintal, ele os levou até os fundos, onde havia uma pequena horta. As crianças se encantaram com as hortaliças e as flores, e ali ouviram o conselho mais simples e poderoso de todos: que esperança se cultiva como uma planta, com paciência e cuidado. Depois da visita, a turma cantou uma canção de agradecimento e foi embora. O homem permaneceu na porta, observando o ônibus sumir pela estrada. Sentiu o peito aquecido. Era bonito ver como uma história nascida da dor podia ensinar sobre alegria. Os dias seguintes foram de calma e prosperidade. O movimento do armazém seguia estável, e a vizinhança cada vez mais unida. Até que um fato inesperado mudou o rumo de tudo novamente. Numa tarde abafada, enquanto arrumava o estoque, o homem sentiu uma tontura repentina. A vista escureceu por alguns segundos, e ele precisou se apoiar no balcão. Caramelo percebeu na hora. Correu até ele e começou a latir, chamando atenção. A vizinha veio depressa, o ajudou a sentar e trouxe água. O mal-estar passou rápido, mas deixou o homem preocupado. A insistência da vizinha o levou ao médico no dia seguinte. Os exames mostraram que ele precisava descansar. O corpo estava cansado demais, e a rotina intensa cobrava seu preço. O médico recomendou repouso, alimentação leve e, acima de tudo, tranquilidade. De volta para casa, o homem refletiu sobre o que ouvirá. Era difícil para ele se afastar do trabalho, mas sabia que precisava se cuidar. Decidiu confiar mais nas pessoas ao redor. Entregou parte das tarefas à vizinha e aos ajudantes e passou a passar mais tempo em casa. Caramelo, como se compreendesse, mudou seu comportamento. Não se afastava do dono nem por um segundo. Deitava-se próximo à cadeira onde ele costumava ler, o observava. Durante as refeições, e quando o homem cochilava, permanecia imóvel, como um guardião. As tardes tornaram-se silenciosas. O homem aproveitava para escrever pequenos textos, lembranças e pensamentos que vinham à mente. Um dia, resolveu colocar tudo em um caderno e chamar de Diário da Esperança.
Escrevia sobre a importância dos laços invisíveis que unem as pessoas e os animais, sobre o poder da fé e sobre a coragem de recomeçar. Às vezes, recebia visitas de pessoas que haviam ouvido sua história. Vinham buscar conselhos ou apenas conversar. O homem as acolhia com carinho, oferecendo café e palavras gentis. Dizia que cada um carrega dentro de si um pequeno caramelo, pronto para despertar quando o coração esquece o caminho. Enquanto isso, a cidade continuava crescendo. Novas lojas surgiam, o hospital expandia suas alas, e o projeto Esperança Dourada se tornava exemplo em outros lugares. O prefeito o convidou para participar de uma reunião onde seria decidido o nome de uma nova praça. Propuseram que se chamasse Praça da Esperança, em homenagem à história que mudará a cidade. O homem aceitou emocionado. A inauguração aconteceu num domingo. O coreto foi decorado com flores amarelas, e uma escultura de bronze em forma de cachorro foi colocada no centro. Era uma réplica de caramelo, feita por um artista local. O homem discursou diante de todos. Disse que não se tratava de homenagear apenas um cão, mas sim a força invisível que liga as almas que se amam. A praça se tornou ponto de encontro das famílias. Crianças corriam, idosos se sentavam nos bancos, e turistas tiravam fotos. Caramelo adorava o lugar, corria entre as pessoas e deitava-se aos pés da estátua, como se reconhecesse a si mesmo ali. Mas o destino, sempre imprevisível, guardava mais uma lição. Certo dia, Luzia desapareceu. A cadelinha havia saído para passear com um grupo de crianças e não voltou. O homem tentou não se desesperar, lembrando de quando Caramelo sumira, mas a preocupação era inevitável. Passaram-se dias de buscas. As crianças choravam, a vizinhança se mobilizou, mas não havia sinal dela. Até que, uma tarde, um agricultor bateu à porta com a notícia. Encontrara a cadelinha em um campo próximo, presa entre galhos, exausta, mas viva. O homem correu até o local. Quando a viu, ajoelhou-se e a libertou com cuidado. Caramelo estava junto e, ao reencontrar Luzia, pulou ao redor dela, latindo de alegria. O episódio serviu como lembrete de que nada é permanente, e que o amor requer vigilância e cuidado. O homem reforçou o muro, criou um abrigo mais seguro para os cães e redobrou a atenção. O tempo passou, e a vida foi retomando o ritmo. A saúde do homem melhorava aos poucos, e o armazém continuava próspero. Porém, uma sensação diferente pairava no ar. Era como se algo estivesse prestes a mudar, um pressentimento silencioso que o acompanhava nas manhãs mais calmas. Numa dessas manhãs, ao abrir o armazém, o homem encontrou um envelope sobre o balcão. Dentro, havia uma carta. Era de uma moça chamada Helena, enfermeira de um hospital distante. Ela contava que lera sobre sua história e que, inspirada por ela, criará um projeto semelhante, levando animais para visitar pacientes isolados. Dizia que o projeto havia salvado vidas e mudado o ambiente do hospital. A carta terminava com uma frase que o tocou profundamente. Às vezes, basta um latido para acordar o que a alma havia esquecido. O homem segurou o papel por longos minutos, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Chamou Caramelo e Luzia, sentou-se no chão e disse em voz baixa que agora sabia que tudo havia valido a pena. Com o passar dos meses, novas cartas começaram a chegar. De várias partes do país, de pessoas que contavam suas histórias de superação, de médicos que criavam programas inspirados na Esperança Dourada, de famílias que adotavam cães abandonados. O homem guardava cada uma com carinho. Certo dia, decidiu organizar um evento para reunir essas pessoas. Seria a primeira festa da Esperança. A praça foi decorada com flores, bandeirinhas e luzes. Vieram pessoas de longe, trazendo seus cães, suas histórias e suas gratidões. No centro, o homem fez um discurso simples. Disse que, se a vida lhe deu uma segunda chance, era para que pudesse inspirar outros a acreditarem que sempre há caminho. A multidão ouviu em silêncio. Quando terminou, Caramelo latiu alto, como se desse o ponto final ao discurso. O público riu e aplaudiu. Foi um momento de pura comunhão. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora, o homem permaneceu sentado na praça, olhando a escultura iluminada e os dois cães brincando ao redor. O vento trazia o perfume das flores, e a lua brilhava no alto. Ele percebeu que o silêncio também fala, e que naquele silêncio morava tudo o que ele precisava ouvir: a paz, a gratidão e o amor que o cercavam. Olhou para Caramelo e disse baixinho que, mesmo que o tempo levasse tudo um dia, aquela história jamais seria apagada.
Porque o que nasce do amor não morre, apenas se transforma em memória e luz. Caramelo respondeu com um olhar profundo, daqueles que parecem atravessar a alma. Depois se deitou, encostando o focinho no pé do homem. Luzia veio logo atrás e se acomodou ao lado. Juntos, ficaram ali até que o dia clareasse novamente. E quando o primeiro raio de sol tocou o rosto do homem, ele sorriu. Porque sabia que, enquanto houvesse manhã, enquanto houvesse esperança, o latido de Caramelo continuaria ecoando no coração de quem acreditasse na força da vida. O tempo passou e o calor do verão começou a se despedir. O vento que descia das colinas já trazia o frescor dos meses frios. As árvores do centro da cidade trocavam de cor, e o pôr do sol tingia o céu de tons dourados, como se o universo quisesse homenagear o nome de Caramelo. A rotina do armazém seguia firme, mas algo havia mudado no ar. A história do homem e do cachorro deixará de ser apenas uma lembrança e se tornará parte viva da identidade da cidade. Na entrada, uma placa nova agora saudava os visitantes. Bem-vindo à Cidade da Esperança. Foi ideia do prefeito, aprovada por unanimidade. Todos sabiam que a transformação daquele lugar começara com um latido que devolveu um homem à vida e que, de alguma maneira, reacendeu a fé de uma comunidade inteira. O armazém cresceu. As prateleiras estavam sempre cheias, e o movimento constante fazia o sino da porta tocar sem parar. A vizinha, que se tornará sua fiel companheira de trabalho, agora cuidava da contabilidade e das encomendas. Luzia brincava com as crianças na calçada, enquanto Caramelo mantinha sua postura de guardião, observando tudo com olhar sereno e atento. O homem já não precisava trabalhar tanto. Sua saúde melhorará e o corpo, embora marcado pelo tempo, reagia bem às caminhadas e ao ritmo mais leve. Passava parte do dia cuidando da horta, outra parte lendo ou escrevendo no Diário da Esperança, que agora já preenchia 3 cadernos. Uma tarde, enquanto regava as plantas, recebeu uma visita inesperada. Era Helena, a enfermeira que lhe enviará a carta meses antes. Viera de longe, acompanhada de uma equipe que queria filmar um documentário sobre os projetos inspirados em Caramelo. O homem ficou surpreso e emocionado. Recebeu todos com simplicidade, oferecendo café e bolo de fubá. A equipe passou o dia gravando depoimentos, filmando o armazém, a praça e as pessoas. Helena contou que, no hospital onde trabalhava, o projeto de visitas com animais já havia se espalhado por vários setores e que o número de pacientes que apresentavam melhoras surpreendentes era enorme. Disse que tudo começou por causa daquela história e que o nome Esperança Dourada agora era usado em mais de 20 instituições pelo país. O homem escutava sem conseguir conter as lágrimas. Era difícil acreditar que um simples cachorro, abandonado um dia na beira de uma estrada, agora inspirava tanta gente. Caramelo, indiferente à fama, apenas deitava aos pés do dono, abanando o rabo de vez em quando, como se dissesse que estava tudo bem. Quando o documentário foi exibido, algumas semanas depois, a repercussão ultrapassou as fronteiras da cidade. Pessoas começaram a visitar o lugar não apenas por curiosidade, mas em busca de algo que não sabiam nomear. Muitos chegavam dizendo que queriam sentir o que viram na tela. Queriam entender o que era aquela força que ligava o homem e o cachorro de forma tão pura. A cidade, que antes vivia de pequenos comércios e plantações, começou a receber turistas. Pousadas surgiram, cafés foram abertos, e o movimento cresceu. Mas, diferente de outras cidades que se transformam com o progresso, ali o espírito continuava o mesmo. Havia gentileza em cada esquina, sorrisos sinceros, olhares acolhedores. O homem observava tudo com gratidão. Sabia que a fama poderia mudar as pessoas, mas percebia que ali o que crescia não era o orgulho, e sim a solidariedade. Cada visitante era recebido com histórias de superação e fé. A praça vivia cheia, e à noite o coreto se enchia de música e conversas. Um dia, o prefeito propôs criar o Festival da Esperança, um evento anual com apresentações, barracas e palestras sobre o vínculo entre humanos e animais. O homem aceitou participar e se tornou a figura central do festival. Caramelo e Luzia eram os mascotes oficiais. Os preparativos tomaram semanas. As escolas ensaiavam corais, as costureiras faziam bandeiras coloridas, e os agricultores separavam seus melhores produtos para a feira. Quando o grande dia chegou, a cidade parecia um quadro de festa. O ar cheirava a milho assado, canjica e algodão doce. O homem, de roupa simples, caminhava entre as pessoas sendo cumprimentado a cada passo. Recebia abraços, elogios, agradecimentos.
Caramelo seguia a seu lado, sereno, como se entendesse a importância daquele momento. Na cerimônia de abertura, o prefeito fez um discurso breve e comovente. Disse que a história de Caramelo ensinou que o amor pode curar e que, se todos cuidassem uns dos outros com a mesma lealdade de um cão, o mundo seria um lugar melhor. Quando terminou, o público aplaudiu de pé, e o homem sentiu o coração vibrar de emoção. Durante os dias do festival, apresentações musicais, feiras de adoção e rodas de conversa atraíram pessoas de várias regiões. O armazém virou ponto turístico oficial, e o Diário da Esperança começou a ser publicado em fascículos distribuídos gratuitamente na cidade. Entre os visitantes, apareceu uma senhora idosa que caminhava com dificuldade. Ela contou que havia perdido a vontade de viver depois que o marido adoecera e que, ao assistir à história de Caramelo, decidiu procurar o lugar onde tudo começara. Disse que precisava sentir a energia daquele cachorro. Quando o homem ouviu, levou-o até a praça e pediu que sentasse no banco em frente à escultura. Caramelo se aproximou e encostou a cabeça no colo dela. A mulher chorou baixinho, agradecendo. A cena comoveu todos os que estavam por perto. E foi nesse instante que o homem percebeu que Caramelo havia se tornado mais do que um símbolo. Ele era um elo entre as pessoas, um mensageiro silencioso de esperança. Nos meses seguintes, o festival passou a fazer parte do calendário oficial da cidade. Cada edição trazia novas histórias e novas pessoas transformadas. O armazém prosperava, mas o homem continuava vivendo com simplicidade. Mantinha sua rotina tranquila, o café ao amanhecer, a conversa com os vizinhos e as longas caminhadas pela praça com Caramelo e Luzia. Certa noite, enquanto caminhavam, notou algo diferente. Caramelo parou diante da escultura de bronze e ficou olhando fixamente para ela, como se reconhecesse ali. O homem sentou-se ao lado e ficou em silêncio. O vento soprava leve, balançando as folhas das árvores, e o som distante de uma sanfona preenchia o ar. O homem falou baixo, dizendo que, se um dia o destino chamasse para outro lugar, queria que a cidade continuasse lembrando que o amor pode transformar qualquer desespero em esperança. Caramelo levantou o olhar, como se compreendesse, e se deitou próximo ao banco. Nos dias seguintes, o homem recebeu uma nova carta. Desta vez, era de uma organização que promovia encontros entre comunidades e projetos sociais. Queriam que ele representasse a Cidade da Esperança em um evento nacional. Ele hesitou, pois não gostava de viajar, mas acabou aceitando. Disse à vizinha que ficaria apenas alguns dias. A viagem foi longa, mas emocionante. O evento reuniu pessoas de todas as regiões, com histórias comoventes de superação. Quando chegou sua vez de falar, o homem subiu ao palco com passos firmes. Caramelo, como sempre, o acompanhava. Diante da plateia, contou sua história novamente, mas agora com uma serenidade diferente. Falou sobre o hospital, sobre o latido que o despertou, sobre as mudanças na cidade e sobre como a esperança se multiplicou. Disse que não era um homem importante, apenas alguém que aprendeu com o cachorro o verdadeiro sentido de amar. O público o aplaudiu de pé. Muitos choravam. Ao final, uma jornalista se aproximou e perguntou o que ele achava que tornava Caramelo tão especial. Ele respondeu que Caramelo nunca precisou de palavras para ensinar. Apenas agiu com o coração, e é isso que falta ao mundo, escutar o silêncio do amor. De volta à cidade, foi recebido com festa. O evento ganhará destaque na imprensa, e agora o país inteiro sabia da Cidade da Esperança. O armazém recebeu flores, cartas e visitantes de longe. O homem, mesmo cansado da viagem, estava feliz. Numa noite de céu limpo, ele saiu para caminhar com os cães. A lua iluminava as ruas, e o vento trazia o perfume das flores da praça. Ao chegar perto da escultura, encontrou um grupo de jovens cantando uma música inspirada na história de Caramelo. O refrão dizia que, mesmo quando o mundo parece escuro, sempre há uma luz que late dentro do coração. O homem sorriu e se aproximou. Sentou-se em silêncio, observando o grupo cantar. Caramelo deitou aos seus pés, e Luzia repousou logo ao lado. Aquela era prova viva de que o amor verdadeiro se espalha sem precisar de alarde, apenas pelo exemplo. Com o tempo, a cidade se tornou referência de acolhimento. Pessoas em busca de recomeço se mudavam para lá. O hospital cresceu, novos projetos sociais nasceram, e os moradores aprenderam a olhar uns pelos outros. A fé se tornou parte do cotidiano, não apenas nas igrejas, mas nas ruas, nas escolas, nos gestos simples.
O homem costumava dizer que o milagre maior não foi ter despertado no hospital, mas ter despertado para a vida. E que tudo isso começou porque um cachorro se recusou a desistir. Numa tarde de domingo, enquanto observava as crianças brincando na praça, alguém lhe perguntou se ainda escrevia. Ele respondeu que sim e mostrou um novo caderno. No alto da primeira página, havia um título: A Cidade que Aprendeu a Sentir. Escreveu que, se um dia alguém duvidasse da força de um gesto de amor, bastava olhar para aquele lugar. Uma cidade inteira havia aprendido a sentir, porque um cachorro ensinou à humanidade o que é fidelidade. O sol começou a se pôr, e o céu ficou dourado. O homem fechou o caderno, respirou fundo e olhou para Caramelo. O cachorro abanou o rabo devagar, como quem entende tudo. Luzia brincava com uma folha caída, e a praça se enchia de risadas. Naquele instante, o homem soube que o verdadeiro milagre não está em mudar o destino, mas em transformar o coração das pessoas. E, enquanto houvesse alguém disposto a ouvir o latido da esperança, o mundo jamais ficaria em silêncio. O inverno começou a se instalar com suas manhãs geladas e neblinas densas que abraçavam a cidade inteira. A rotina parecia calma por fora, mas por dentro, cada morador sentia a transformação daquelas semanas. Caramelo continuava a ser o guardião silencioso da esperança, observando atentamente o armazém, o homem e Luzia, como se soubesse que cada gesto importava. Logo cedo, o armazém se tornou um ponto de encontros culturais. Pessoas vinham não apenas para comprar, mas para aprender, ouvir histórias e participar de oficinas organizadas por voluntários locais. A cozinha sempre exalava aromas reconfortantes de café fresco, pão caseiro e bolos que lembravam a infância de muitos. Cada visitante parecia entrar em um espaço seguro, onde se podia compartilhar sonhos e dificuldades. Um dia, um jovem chamado Rafael chegou à cidade. Ele era artista e queria conhecer a história de Caramelo, ouvindo falar do cachorro e do homem que desafiaram o impossível. Rafael era tímido e inseguro, mas carregava uma energia criativa enorme, pronta para ser despertada. Ele pediu para ajudar no festival, e o homem aceitou, vendo no rapaz uma oportunidade de ensinar o que havia aprendido. Nos primeiros dias, Rafael enfrentou obstáculos. O frio do inverno deixava as mãos trêmulas, e as pinturas e decorações que tentava fazer não saíam como ele desejava. Havia também o desafio de ganhar a confiança da comunidade, que ainda o via como um forasteiro. Caramelo, no entanto, sentiu algo nele e começou a acompanhá-lo, mantendo-o calmo e confiante. Durante uma manhã nublada, uma pequena reviravolta aconteceu. Uma tempestade inesperada inundou parte da praça e do armazém. Os visitantes e moradores precisaram trabalhar juntos para proteger os alimentos, móveis e livros do Diário da Esperança. Rafael percebeu que a força da comunidade era algo que ele não podia aprender sozinho. Ele ajudou a reorganizar os itens molhados, aprendendo a importância de cada detalhe e do trabalho conjunto. Nos dias seguintes, outra surpresa se apresentou. Uma equipe de rádio local decidiu transmitir ao vivo histórias da cidade. Cada morador foi convidado a falar de como a presença de Caramelo havia mudado suas vidas. O armazém se transformou em estúdio improvisado, com crianças lendo textos, idosos contando memórias e voluntários ensinando pequenos trechos de música. Foi um desafio manter a ordem, mas a experiência trouxe uma união inédita. Enquanto isso, a vizinha, Luzia, enfrentava seu próprio conflito. Ela era uma mulher prática, acostumada à rotina, e de repente se via envolvida em compromissos culturais e sociais. Sentia medo de não corresponder às expectativas e se perguntava se conseguiria manter o equilíbrio entre ajudar os outros e cuidar de si mesma. Caramelo parecia perceber seu desconforto e, nos momentos de tensão, deitava próximo a ela, oferecendo conforto silencioso. Um dia, uma grande reviravolta mudou completamente a perspectiva da cidade. Uma revista nacional decidiu publicar uma matéria detalhada sobre a transformação do local e como um cachorro havia inspirado mudanças significativas na vida de tantas pessoas. A publicação trouxe uma enxurrada de visitantes, curiosos e jornalistas, e a cidade precisou se organizar rapidamente para receber todos. O armazém virou centro de informações, e o homem coordenou os voluntários com paciência. Entre os visitantes, apareceu uma senhora que se apresentou como professora aposentada. Ela trouxe ideias para oficinas de literatura e escrita criativa, sugerindo que os moradores registrassem suas histórias e experiências. Essa iniciativa virou um projeto paralelo, onde jovens e adultos se reuniam semanalmente para escrever sobre o cotidiano, sempre com Caramelo presente, observando e oferecendo sua companhia silenciosa.
Rafael se destacou nesse projeto. Com o incentivo da professora, começou a escrever contos sobre a vida de Caramelo e do homem. Cada história exigia pesquisa, entrevistas e atenção aos detalhes. Ele percebeu que, para criar algo verdadeiro, era necessário se conectar emocionalmente com os personagens. Caramelo, com sua calma constante, se tornou uma espécie de museu vivo para as histórias do rapaz. A primeira grande reviravolta pessoal do homem aconteceu quando recebeu uma proposta inesperada. Uma cidade distante queria implementar o modelo de oficinas e festivais inspirados no cachorro. O homem hesitou. Aceitar significava viajar e se afastar temporariamente da comunidade que ele ajudara a construir. Reuniu-se com Luzia e Rafael para avaliar os prós e contras. No final, decidiu aceitar, vendo na oportunidade uma chance de espalhar a esperança e ensinar outras cidades. A partida trouxe obstáculos. Caramelo, acostumado à rotina da cidade, mostrou resistência em se adaptar à viagem. A princípio, recusava-se a entrar no carro, chorando baixinho. O homem sentiu o peso da decisão, mas sabia que, para que mais pessoas se beneficiassem da história, precisaria enfrentar essa dificuldade. Com paciência, ele e Luzia convenceram o cachorro, prometendo voltar em breve. Ao chegar à cidade vizinha, o trio enfrentou um desafio enorme. A população local estava descrente e cética sobre os efeitos que um cachorro poderia causar. Era necessário provar que pequenas ações poderiam gerar mudanças profundas. Caramelo, como sempre, se manteve atento. Quando interagiu com crianças em escolas e com idosos em lares comunitários, percebeu-se o impacto imediato de sua presença. O frio do ceticismo deu lugar a sorrisos e olhares surpresos. Durante a estadia, uma segunda grande reviravolta ocorreu. Uma forte neblina cobriu a cidade por dias, causando dificuldades logísticas e atrasos em eventos. O homem precisou reorganizar toda a programação. Rafael sentiu medo de falhar, mas Caramelo e a experiência adquirida ajudaram-no a enfrentar o desafio. Cada ajuste exigiu esforço e dedicação, e cada vitória trouxe um custo: noites sem dormir, tensão e cansaço físico. Ao longo da viagem, o homem percebeu que a verdadeira transformação não estava apenas na fama ou nas visitas, mas na persistência e no amor constante que ele, Luzia e Caramelo dedicavam às pessoas. Cada obstáculo superado fortalecia o vínculo entre eles e consolidava a mensagem de esperança. Quando retornaram à cidade natal, foram recebidos com festa. A população, inspirada pelas histórias da viagem, havia preparado uma exposição com fotos, cartas e desenhos representando Caramelo e a trajetória da cidade. Cada detalhe mostrava que a comunidade havia aprendido o verdadeiro significado do compromisso e da amizade. No período seguinte, o Festival da Esperança ganhou uma nova dimensão. Oficinas de escrita, música, arte e voluntariado passaram a ser parte permanente do evento. O armazém se transformou em biblioteca comunitária, com livros doados e escritos por moradores e visitantes. Caramelo continuava a patrulhar o espaço, sempre vigilante, mas de maneira serena, oferecendo confiança e conforto a todos. Uma terceira grande reviravolta aconteceu quando uma rede de escolas manifestou interesse em adotar o projeto de integração de animais na educação. A notícia trouxe alegria, mas também preocupação. Seria preciso treinar voluntários, garantir a segurança dos animais e adaptar currículos. O homem, novamente, percebeu que cada passo exigia planejamento e dedicação, e que a vitória vinha sempre acompanhada de esforço. No fim do capítulo, a cidade estava transformada. O inverno, embora rigoroso, parecia menos frio com a união de seus moradores. O armazém, a praça e o festival tornaram-se símbolos vivos de perseverança. O homem, Luzia e Caramelo sabiam que haviam construído algo duradouro, uma força que continuaria a inspirar gerações. O homem, observando o pôr do sol com Caramelo deitado aos seus pés e Luzia sentada ao lado, percebeu que cada obstáculo superado, cada reviravolta e cada gesto de bondade tinham construído a verdadeira essência da cidade: esperança, amor e comunidade. O verão começou a chegar trazendo cores vibrantes e um clima de expectativa na cidade. A praça, que antes parecia apenas um espaço comum, agora pulsava com vida. Flores recém-plantadas exalavam aromas doces que se misturavam ao cheiro do café fresco servido no armazém. As pessoas circulavam animadas, algumas ainda lembrando das histórias que Caramelo havia inspirado meses atrás. O cachorro, sempre atento, caminhava entre os visitantes com uma calma quase majestosa, percebendo cada gesto e cada emoção que surgia ao seu redor. A manhã começou com um pequeno incidente que rapidamente se transformou em uma reviravolta leve.
Uma das tendas do festival foi derrubada pelo vento forte. O homem, que coordenava os voluntários, rapidamente organizou a equipe para levantar tudo novamente. Luzia ajudava com as crianças, incentivando-as a colaborar e a aprender a importância da cooperação. Rafael, um pouco nervoso com a situação, foi surpreendido pela paciência de Caramelo, que o guiava com calma, mostrando que cada dificuldade podia ser superada se encarada com serenidade. Esse pequeno incidente fortaleceu a união entre todos e trouxe um sentimento de realização coletiva. No meio da tarde, uma reviravolta de média intensidade trouxe um desafio inesperado. Uma equipe de televisão da capital chegou à cidade para documentar a história de Caramelo e do homem, mas a imprensa local temia que o festival fosse interrompido. O homem precisou negociar, explicando que a presença da equipe poderia amplificar a mensagem de esperança. Foi necessário reorganizar o cronograma, adaptar as apresentações e garantir que os visitantes tivessem acesso às atividades sem prejudicar o trabalho da equipe. O esforço exigiu que todos permanecessem atentos e unidos, e Caramelo manteve sua presença constante, ajudando a tranquilizar as crianças e idosos que se sentiam intimidados pelas câmeras. Enquanto isso, Luzia vivia uma reviravolta emocional. Ela recebeu uma carta inesperada de um antigo amigo da infância, que havia acompanhado a história de Caramelo e desejava visitá-los. O contato trouxe uma mistura de alegria e nostalgia, lembrando-a de que sua própria vida também precisava de atenção e cuidado. Caramelo parecia sentir a emoção de Luzia, deitando-se ao lado dela e encostando a cabeça em seu colo, oferecendo conforto silencioso. Durante o fim de semana, outra reviravolta de média intensidade se apresentou. Uma tempestade súbita ameaçou cancelar atividades importantes do festival. O armazém e as tendas precisaram ser protegidos rapidamente. Rafael, que estava encarregado das apresentações artísticas, se sentiu desesperado, mas Caramelo guiou com insistência para áreas seguras e ajudou a manter a calma de todos. A comunidade inteira se mobilizou, e o trabalho em conjunto transformou a crise em aprendizado. Cada desafio exigia paciência, estratégia e colaboração. Uma quarta reviravolta de média intensidade envolveu a chegada de um grupo de turistas estrangeiros curiosos. Eles não conheciam a língua local e ficaram impressionados com o impacto que Caramelo tinha sobre a comunidade. Para ajudá-los a se integrar, Rafael e a professora aposentada organizaram pequenas oficinas de tradução e atividades culturais, mostrando como a música e a arte poderiam unir diferentes culturas. O resultado foi uma troca enriquecedora de experiências, fortalecendo a sensação de comunidade e inclusão. Um acontecimento marcante ocorreu durante uma apresentação de teatro organizada pelos jovens. O grupo decidiu encenar a história de Caramelo, do homem e de todos os obstáculos superados pela comunidade. O cachorro assistia atentamente, como se compreendesse cada cena e cada gesto. A plateia ficou emocionada, e a performance trouxe lágrimas e sorrisos para todos. Essa atividade consolidou ainda mais o vínculo emocional entre Caramelo, a comunidade e os visitantes. Mais tarde, uma reviravolta pequena mas significativa trouxe humor à história. Um grupo de crianças resolveu seguir Caramelo pela praça, imitando seus movimentos e latidos. O cachorro, paciente e divertido, guiou a brincadeira com precisão, permitindo que todos participassem sem causar desordem. A cena trouxe leveza ao dia e reforçou a importância da presença de Caramelo como elemento de alegria e conexão emocional. O festival também trouxe uma grande reviravolta inesperada. Durante a entrega de certificados aos voluntários que contribuíram para a organização, o homem foi chamado para discursar. Ao subir no palco improvisado, sentiu uma emoção intensa ao perceber que todos olhavam para ele, não apenas com admiração, mas com gratidão genuína. Foi um momento de reconhecimento coletivo, e Caramelo, ao lado dele, parecia compartilhar da mesma sensação de orgulho e realização. Enquanto o dia avançava, o homem e Luzia enfrentaram um obstáculo pessoal, a necessidade de conciliar a agenda intensa do festival com suas próprias vidas. O cansaço começou a se acumular, mas a presença constante de Caramelo ajudou a manter a serenidade. O cachorro não apenas oferecia apoio emocional, mas também lembrava a todos que cada vitória exigia esforço e atenção aos pequenos detalhes. Durante a noite, uma grande reviravolta marcou o ápice do festival. As lanternas foram acesas e o armazém se iluminou com uma luz cálida e reconfortante. Cada visitante recebeu uma pequena mensagem escrita à mão sobre esperança, coragem e união. As palavras refletiam a trajetória da comunidade e mostravam que os esforços de todos haviam criado um impacto real e duradouro. Caramelo caminhava lentamente entre as pessoas,
e cada toque em sua pelagem parecia trazer calma e confiança. A última grande reviravolta do capítulo ocorreu quando uma carta chegou para o homem, convidando para participar de um encontro nacional de líderes comunitários e voluntários. A proposta era uma grande oportunidade de compartilhar a história de Caramelo e inspirar outras cidades. A decisão exigiu ponderação, mas a experiência acumulada, o apoio de Luzia e a confiança de Rafael tornaram a escolha clara. Eles iriam aceitar, sabendo que o trabalho e a mensagem de esperança se espalhariam ainda mais longe. Nos dias seguintes, a comunidade percebeu que cada desafio superado havia trazido crescimento. O armazém continuava sendo ponto de encontro, agora com atividades permanentes, e o Festival da Esperança se consolidava como tradição anual. Rafael se tornava cada vez mais confiante em seu papel, escrevendo e organizando eventos com precisão e sensibilidade. Luzia, por sua vez, encontrava equilíbrio entre ajudar os outros e cuidar de si mesma, fortalecida pelo apoio contínuo do homem e de Caramelo. O capítulo termina com um sentimento de realização. O sol se põe lentamente sobre a praça iluminada pelas lanternas, e a cidade parece respirar em uníssono com a esperança que se consolidou. O homem observa Caramelo deitado tranquilamente, Luzia sentada próxima e Rafael organizando os últimos detalhes das atividades noturnas. Cada obstáculo superado, cada reviravolta enfrentada, cada gesto de bondade e perseverança reforça a mensagem de que a verdadeira transformação vem do esforço coletivo, do amor constante e da coragem silenciosa de quem acredita. O calor da noite mistura-se com o cheiro de flores e café, e a sensação de comunidade, alegria e esperança preenche cada canto da cidade. Caramelo, o cachorro que começou sua jornada nas ruas, agora é símbolo de coragem e inspiração para todos, provando que a dedicação, o amor e a persistência podem transformar vidas e unir corações. As ruas tranquilas agora refletem a mudança permanente. Cada sorriso, cada abraço e cada gesto de solidariedade são lembranças vivas de uma história que começou com coragem e esperança, e que continuará a ser contada por gerações. O armazém permanece como núcleo de aprendizado, convivência e inspiração. As atividades continuam, e Caramelo, sempre atento, se torna cada vez mais parte da identidade da cidade, lembrando a todos que, mesmo nos momentos de dificuldade, a esperança e a coragem podem surgir de formas inesperadas. As crianças brincam, os idosos contam histórias, os voluntários organizam eventos e os visitantes se encantam com a energia da cidade. O homem, Luzia e Rafael percebem que cada conquista exige esforço, mas que a recompensa está na transformação que é visível em cada rosto e em cada coração. A sensação final é de plenitude. A cidade não é apenas um lugar físico, mas um espaço emocional e cultural, onde cada gesto de bondade e coragem cria uma rede invisível que conecta todos. Caramelo, fiel companheiro e protagonista da história, continua a inspirar com sua presença, lembrando que, quando se acredita e se age com amor, a vida pode surpreender de maneiras maravilhosas e inesperadas. O verão chega ao fim, mas a esperança permanece. A cidade, agora conhecida por sua união e criatividade, se prepara para novos desafios, sabendo que juntos, e com Caramelo ao lado, tudo é possível. O inverno se aproximava, e a cidade parecia mais calma, mas a atmosfera estava carregada de uma energia diferente. Havia algo no ar que lembrava todos sobre o que havia acontecido ao longo dos últimos meses, o quanto a coragem, a persistência e a esperança podiam transformar vidas. O armazém, que outrora era apenas um espaço simples e pouco frequentado, agora era símbolo de união e inspiração. Caramelo caminhava pelo local com seu jeito sereno e confiante, recebendo carinho e atenção de todos. Cada passo do cachorro parecia transmitir uma mensagem silenciosa: não desistam, não importa o quão difícil pareça. O homem estava sentado em uma das mesas do armazém, revisando os preparativos para uma visita especial. Uma escola da capital havia entrado em contato para conhecer o espaço e aprender com as iniciativas da cidade. Ele lembrava-se do primeiro dia em que Caramelo entrou em sua vida e da incredulidade que sentiu diante de tantos obstáculos. Agora, meses depois, a cidade inteira respirava esperança, e a presença do cachorro transformará a rotina de todos. Luzia ajudava a organizar materiais educativos, enquanto Rafael cuidava das apresentações culturais que seriam mostradas aos visitantes. A coordenação entre eles mostrava claramente o quanto haviam crescido juntos, aprendendo a valorizar cada detalhe. O dia começou com uma pequena reviravolta. Uma das vans que transportava os visitantes enfrentou um atraso inesperado devido ao trânsito intenso. O homem respirou fundo, preocupado com a agenda, mas Caramelo, com seu instinto apurado,
percebia a tensão e caminhava calmamente entre os presentes, transmitindo tranquilidade. Luzia então sugeriu reorganizar a programação, priorizando atividades internas do armazém até que todos chegassem. A capacidade de adaptação se tornou mais evidente do que nunca, e a comunidade inteira mostrou seu compromisso em fazer o dia especial. Pouco depois, ocorreu uma reviravolta emocional. Uma das crianças que visitava o armazém trouxe um desenho de Caramelo e do homem, acompanhado de palavras sobre coragem e amizade. Todos se emocionaram, e o cachorro se aproximou, cheirando e encostando suavemente a cabeça na criança. A reação trouxe lágrimas discretas aos olhos de Luzia e do homem. Caramelo tinha, sem perceber, consolidado sua posição de símbolo de esperança. Cada gesto do cachorro mostrava que sua presença não era apenas física, mas também emocional, capaz de curar medos e fortalecer vínculos. Durante a tarde, uma reviravolta de média intensidade trouxe desafio para a programação. Um problema técnico interrompeu a apresentação de teatro, e os visitantes começaram a demonstrar frustração. Rafael ficou nervoso, mas o homem respirou fundo e pediu que todos improvisassem. Caramelo, sempre atento, iniciou pequenos movimentos que inspiraram as crianças a interagirem, trazendo risadas e atenção de todos de volta. A situação ensinou que, mesmo diante de imprevistos, a criatividade e a união superavam qualquer obstáculo. Um grande acontecimento marcou o dia. A equipe da televisão, que havia acompanhado a história de Caramelo meses antes, voltou para gravar o fechamento da série. Eles queriam mostrar como a cidade tinha se transformado e como cada gesto de bondade havia se multiplicado. Caramelo apareceu no centro da praça, ladeado pelas crianças e adultos que haviam participado de toda a jornada. A câmera capturava o brilho nos olhos de cada pessoa, a alegria compartilhada e a força silenciosa de um cachorro que transformará a vida de todos ao seu redor. No meio da tarde, uma pequena reviravolta trouxe um momento de leve humor. Durante uma atividade de pintura, Caramelo se aproximou da mesa, curioso, e acabou espalhando algumas tintas com as patas. As crianças riram, e Rafael comentou sobre como o cachorro conseguia transformar qualquer situação em aprendizado e diversão. Essa espontaneidade reforçou a conexão emocional entre todos, mostrando que, mesmo nos momentos de distração, havia lições valiosas sendo transmitidas. Mais tarde, uma reviravolta de média intensidade se apresentou. Um dos visitantes ficou desorientado ao perceber a complexidade das atividades culturais e quase desistiu. Luzia, percebendo a dificuldade, o acompanhou pessoalmente, explicando cada etapa com paciência e empatia. Caramelo sentou ao lado do visitante, oferecendo conforto silencioso e encorajamento. A experiência ensinou que a verdadeira liderança não está apenas na organização, mas também na capacidade de enxergar e apoiar cada indivíduo de forma personalizada. Durante o fim da tarde, aconteceu um grande acontecimento, uma cerimônia de reconhecimento para os voluntários e líderes comunitários. O homem foi chamado ao palco para discursar, e Caramelo, como sempre, permaneceu ao seu lado. Ele compartilhou histórias de superação, de pequenos gestos de coragem e de como cada pessoa na cidade havia contribuído para a transformação coletiva. A emoção tomou conta do armazém, e aplausos calorosos ecoaram por todo o espaço. Luzia e Rafael, junto com os visitantes, sentiram que aquele momento simbolizava não apenas conquistas individuais, mas a força de uma comunidade unida. Uma grande reviravolta emocional ocorreu quando o homem recebeu uma mensagem de um grupo de cidades interessadas em replicar o modelo de atividades e festivais de esperança. Era prova concreta de que os esforços de todos haviam gerado impacto duradouro e que a história de Caramelo ultrapassava fronteiras. A decisão de compartilhar o conhecimento exigiria planejamento, dedicação e esforço contínuo, mas a alegria de saber que a mensagem de esperança poderia se expandir encheu todos de energia e motivação. O cair da noite trouxe outra reviravolta marcante. Lanternas foram acesas novamente, desta vez em homenagem à trajetória de Caramelo e de todos que participaram da construção da cidade de esperança. O cachorro caminhava entre as pessoas, que acendiam pequenas velas e lanternas, refletindo sobre o caminho percorrido. Cada luz representava superação, perseverança e amor. O cenário, iluminado e cheio de cores, oferecia uma sensação de paz e realização. Nos minutos finais, uma reviravolta pequena mas simbólica marcou o fechamento da história. Caramelo se deitou ao lado do homem e de Luzia, exausto, mas satisfeito. Rafael registrava o momento em fotos, enquanto todos observavam o cachorro com carinho e gratidão.
O silêncio era preenchido apenas pelo som suave do vento e pelo murmúrio das vozes emocionadas. Era o reconhecimento de que a esperança e a coragem podiam gerar transformações profundas e duradouras. O capítulo conclui com uma grande reviravolta de impacto emocional. Durante a despedida dos visitantes, uma criança aproximou-se de Caramelo e disse que ele era o herói que lhes mostrará que mesmo os mais pequenos gestos de coragem tinham poder. O homem, Luzia e Rafael sentiram a dimensão real do legado que estavam construindo. O cachorro, simples e humilde, havia se tornado símbolo de amor, esperança e resiliência. O inverno avançava, mas o coração da cidade permanecia aquecido. O armazém continuava sendo espaço de aprendizado, alegria e convivência. Caramelo, sempre vigilante e afetuoso, se tornou a alma do lugar. Cada visitante, voluntário e morador carregava consigo a lição de que coragem, persistência e solidariedade podem transformar realidades, e que até mesmo um cachorro de rua pode inspirar um movimento inteiro de esperança. As ruas agora respiravam alegria, e a comunidade parecia ter aprendido a valorizar cada pequeno gesto de bondade. O homem, Luzia e Rafael compreendiam que cada esforço, cada obstáculo superado e cada reviravolta enfrentada tinha construído uma história de união e inspiração. Caramelo, com seu jeito dócil e atento, continuava a ser o elo silencioso que conectava todos, lembrando que a verdadeira força está na empatia, no cuidado e na coragem de não desistir. A cidade estava transformada, mas o impacto ia muito além de sua geografia. A história de Caramelo se espalhou, tocando corações e inspirando outras comunidades a acreditar no poder da esperança. A felicidade não estava apenas no reconhecimento público, mas nos pequenos momentos de alegria compartilhados, no aprendizado coletivo e no sentimento de pertencimento que agora unia a todos. Enquanto a noite se instalava definitivamente, Caramelo deitou-se junto ao homem e à Luzia, cercado por crianças e voluntários que lhe ofereciam carinho. O armazém, iluminado e cheio de vida, refletia a trajetória de meses intensos de esforço, superação e dedicação. Cada obstáculo enfrentado, cada pequena vitória conquistada e cada reviravolta superada mostrava que a jornada tinha valido a pena. O capítulo e a história terminam com uma sensação de plenitude e esperança. A cidade inteira parecia suspirar, ciente de que um cachorro de rua, com coragem e amor, havia inspirado transformações reais. Caramelo se tornou mais do que um símbolo. Ele era prova viva de que a perseverança, a empatia e a dedicação podem criar legados duradouros, capazes de tocar vidas e gerar felicidade. O futuro parecia promissor, e cada pessoa sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio, mantendo a chama da esperança sempre acesa. O sorriso das crianças, os olhares emocionados dos adultos e o calor humano que preenchia o armazém confirmavam que a história de Caramelo seria lembrada para sempre. O cachorro, herói silencioso e leal, continuaria a inspirar corações, provando que a verdadeira coragem se manifesta nos atos mais simples, mas mais significativos da vida. O legado estava consolidado, e a felicidade compartilhada se tornava a recompensa mais valiosa de todos os esforços. A cidade, a comunidade e cada coração que havia sido tocado por Caramelo aprenderam que a esperança pode surgir nos momentos mais improváveis, e que a perseverança, a coragem e o amor têm o poder de transformar vidas para sempre. Fim. Você chegou até aqui? Então comente, amigo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.